Olá, pessoal. Eh, Nós vamos fazer agora a nossa primeira aula de sistemas de equações lineares. Essa primeira parte nós vamos apresentar alguns problemas simples, mas que depois podem dar origem a problemas mais complexos, envolvendo sistemas de equações lineares. Então, a gente vai começar aqui com o problema 1. A gente tem aqui, um problema de alocação de recursos, e a gente aí tem a empresa Solução em Computadores, que fabrica 3 modelos de computadores pessoais: Ligeirinho, Cópia Fiel e Sossegado. Para construir um computador, são necessárias para o Ligeirinho 6 horas de montagem, 2 horas e meia de teste e 2 horas para instalação de programas. Para o Cópia Fiel, são necessárias 8 horas para montagem, 2 horas de teste e 2 horas para instalação de programas. Para o Sossegado, são necessárias 5 horas para montagem, 1 hora e meia de teste e 1 hora e meia para instalação de programas. Bom, quantos computadores podem ser produzidos por mês na Solução em Computadores se ela dispõe de 648 horas por mês para montagem, 215 horas por mês para testagem e 190 horas por mês para instalação de softwares? Bom, vamos escrever esses dados que foi apresentado aí acima numa tabela. Aqui a gente tem as horas nas diferentes processos, né, de fabricação, e a gente tem as horas para cada um dos processos e também para cada um dos computadores. E aí, se a gente designar a quantidade de computadores produzidos por mês, de X, a quantidade de ligeirinho produzido por mês, Y, a quantidade de cópia fiel produzido por mês, e Z, a quantidade de sossegado produzido por mês, então a gente observa o seguinte: se você precisa de 6 horas de montagem para produzir um ligeirinho, para produzir X ligeirinhos, você vai precisar de 6x horas. Se você precisa de 8 horas para produzir um cópia fiel na montagem, né? Para produzir Y, você vai precisar de 8y. E se você precisa de 5 horas para produzir de montagem para um sossegado, para Z sossegado, você vai precisar de 5z. Então, com aquelas informações que a gente tinha, então fica 6x mais 8y mais 5z igual a 648, que é o número de horas disponíveis para montagem, 2,5x mais 2y mais 1,5z igual a 215, que são as horas disponíveis para testagem, e 2x mais 2y mais 1,5z igual a 196, que são as horas, 196 são as horas disponíveis para instalação de programas. Muito bem. Nessas 3 equações, né, isso aí é um sistema de equações, a gente tem 3 equações, tem que satisfazer as 3. A gente observa o seguinte: na segunda e terceira equação, a gente tem um termo em comum, que é o 2y mais 1,5z. Da segunda equação, a gente tira aqui 2y mais 1,5z, 215 menos 2,5x. E na terceira equação, a gente tira aqui 2y mais 1,5z, é 196 menos 2x. Dessas duas últimas equações, nós tiramos que 215 menos 196 é igual a 2,5 menos 2,5x menos 2x, ou seja, que meio x é igual a 19. E isso está nos dizendo que o x é igual a 38. Ok. Então, agora a gente vai pegar essa informação, x igual a 38, e a gente vai substituir na terceira ou na segunda, dá igual. Na segunda equação, 2y mais 1,5z é igual a 215 menos 2,5x, só que o x é 38, então vai ficar 215 menos 95, que é igual a 120. Daí que a gente conclui que 2y é 120 menos 1,5z. Agora, substituindo essas duas informações, que o x é igual a 38, e que 2y é igual a 120 menos 1,5z na primeira equação, nós vamos obter que a primeira equação é 6x mais 8y mais 5z igual a 648, a gente vai ficar com 6 vezes 38, 228, mais 8y, que é 4 vezes 2y, ou seja, 4 vezes 180 menos 1,5z, que vai dar
4 vezes 120 dá 480, e 4 vezes menos 1,5z, 6 menos 6z, mais 5z igual a 648. Resolvendo isso, a gente conclui que o z é 60. Z é 60, ok. Aí, se a gente substituir no 2y igual a 120 menos 1,5z, então vai ficar 2y igual a 120 menos 90, que é 30, e automaticamente a gente conclui que o y é igual a 15. Muito bem. Portanto, na solução em computadores, são produzidos por mês 38 computadores ligeirinho, 15 computadores cópia fiel e 60 computadores sossegado. Muito bem. Então, agora a gente vai para nossa segunda motivação, que é o balanceamento de equação química. Equações químicas descrevem as quantidades de substâncias consumidas e produzidas por reações químicas. Por exemplo, quando o gás propano C3H8 é queimado, ele se combina com oxigênio O2 para formar dióxido de carbono, CO2, e água, H2O, de acordo com essa equação, né? A gente vai ter aqui C3H8 mais O2, que vai dar CO2 mais H2O. Para equilibrar essa equação, o químico deve encontrar números x1, x2, x3, x4, tais que a quantidade de átomos seja a mesma em ambos os lados da equação. Ou seja, a gente vai fazer x1 vezes a primeira parcela da esquerda, mais x2 vezes a segunda, x3 vezes a primeira parcela da direita e x4 vezes a segunda parcela da direita. Isso tem que ser igual, né? Isso que eu falei aqui. Bom, então aí para a gente encontrar a equação do carbono, a equação do hidrogênio e a equação do oxigênio, que são os três elementos que aparecem aqui, a gente vai observar o seguinte: carbono tem na primeira parcela, né, do lado esquerdo, e na primeira parcela do lado direito, nas outras não. E a gente tem x1C3 e x3C. Isso significa que para ter equilíbrio, 3x1 tem que ser igual a x3. Agora, se a gente for para o hidrogênio, a gente vê que tem C3H8 e X4H2. Então, a gente chega à conclusão que 8x1 tem que ser igual a 2x4. E quando a gente olha para o oxigênio, a gente vê que a gente tem oxigênio no x2, no x3 e no x4. Então, a gente tem O2, X2O2, X3O2 e XO. Então, nós, para ter equilíbrio, a gente tem que ter 2x2 igual a 2x3 mais x4. Bom, então essas equações, a gente pode escrever ela na forma que a gente vai ver para frente, que é a maneira que a gente vai escrever os sistemas de equações lineares, mas delas mesmas a gente já pode encontrar a solução, porque aqui a gente já tem que o x3 é 3x1 e o x4 é 4x1. Se a gente substituir essas duas informações na terceira equação, que é 2x2 igual a 2x3 mais x4, então 2x3 vai ficar 2 vezes 3x1, que vai dar 6x1, mais x4, que é 4x1. Então, isso vai dar 10x1. Conclusão que é 2x2 e 10x1, então x2 é igual a 5x1, com x1 positivo. Então, a solução da equação é x3 igual a 3x1, x4 igual a 4x1 e x2 igual a 5x1, com x1 positivo. Então, por exemplo, para x1 igual a 1, nós obtemos x2 igual a 5, x3 igual a 3 e x4 igual a 4. E a equação balanceada vai ficar essa, C3H8 mais 5O2, que vai em 3CO2 mais 4H2O. Então, aqui é um exemplo de como que podemos usar sistemas de equações lineares para resolver esse problema de balanceamento de equação química. Agora, o nosso terceiro problema, a gente vai usar uma motivação da PageRank, que é uma métrica utilizada no Google, né? Essa métrica foi criada por Larry Page, ela é utilizada dentro do algoritmo do Google para determinar a importância de uma página na internet. É claro, né, que a importância de um site, a importância depende essencialmente da importância dos sites que possuem link para ele. E é claro que o caso do Google é muito complexo, porque tem milhares de páginas cadastradas e o cálculo deve ser muito complexo, não vai ser o que a gente vai fazer aqui. Mas alguns
trabalhos matemáticos, a gente vê uma ilustração para um caso simples, que é o que a gente vai fazer nesse problema aqui. Nós vamos considerar uma pequena rede com 4 páginas. Páginas e sites para nós é a mesma coisa. A, B, então essas páginas são A, B, C e D. Como que a gente vai considerar a importância de uma página? A importância de uma página é gerada pela soma proporcional das contribuições dada a ela pelas outras páginas. Então, nesse caso aqui, se a gente tem que as páginas A, B, C e D são representadas por esse grafo, então a gente observa o seguinte, bom, o que essas setas representam? Então, eu olho para o A. O A tem seta para B, C e D. Isso significa que A tem link para o site B, para o site C e para o site D. Só que só tem uma seta apontando para A, que é B. Ou seja, só o site B tem link para A. Então, o A só vai receber a importância de B. Mas a importância de A, ela é mandada para B, para C e para D. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos chamar de x1 a importância de A, x2 a importância de B, x3 a importância de C e x4 a importância de D. Então, naquele grafo lá, naquele diagrama, a gente obtém o seguinte. Então, a importância de A, ela vai ser igual a quem? Ela só recebe a importância de quem? De B. Só que B distribui sua importância para os três, porque B tem link para C, para D e para A. Então, a importância de A é 1/3 da importância de B. A importância de B, B recebe seta de quem? De A e de C. Então, B vai receber a importância de A e a importância de C. Mas como A dá sua importância para 3, ele tem link para 3 sites, então B só vai receber 1/3 dessa importância, enquanto que C tem link para 2 sites, então B vai receber metade da importância de C. Agora, se a gente olhar para C ele recebe, ele tem link para os sites que tem link para C são os outros 3, A, B e D. Ou seja, então a importância de C, ela vai ser medida pelo que vai ter a contribuição da importância de A, a importância de B e a importância de D, né? A de A e B a gente já sabe que só contribui com 1/3, por conta de que já tem para outros sites, e a importância de D vai ser toda, porque D só tem link para C. E a importância de D, de novo, a gente observa que todos os sites têm link para D, e aí a gente já sabe que A contribui com 1/3, a importância de A contribui com 1/3, a contribuição da importância de B também com 1/3, e a contribuição da importância de C é metade. Muito bem. Então, a gente olha para essas equações, se a gente for resolver, né, é só multiplicar a primeira e a terceira por 3, e a segunda e a quarta por 6, e a gente obtém essas equações aqui, só organizando as variáveis, que são, esse aqui é outro conjunto de equações, que é um sistema de equações lineares. Nesse caso aqui, dá para a gente resolver facilmente. A primeira equação a gente tira que 3x1 o x2 é igual a 3x1. Se a gente substituir isso na segunda equação, a gente vai concluir que é 3x3 é menos 2x1 mais 6x2, então vai ficar menos 2x1 mais 18x1, ou seja, 3x3 é 16x1, e a gente conclui que o x3 é 16/3 de x1. E se a gente substituir essa informação nas duas últimas equações, a gente vai concluir que x4 é 3/4 de x3. Bom, x4 é 3/4 de x3, isso nos diz que 3/4 de 16/3 de x1, ou seja, x4 é 4x1. Então, a gente tem então a solução desse sistema, que é x2 igual a 3x1, x3 igual a 16/3 de x1 e x4 igual a 4x1. Bom, o x1 é positivo, x2 é 3x1, x3 é 5x1 mais 1/3 de x1. E o x4 é 4x1. Bom, a gente observa que o número maior aí é x3. Portanto, o site C, de importância x3, é o mais relevante naquele diagrama que a gente estava considerando, nessa pequena rede com aquela configuração. Então, aí é um outro
problema para a gente ilustrar sistema de equações lineares. Nosso quarto problema de motivação é o fluxo de rede. Uma rede consiste em um número finito de nós, conectados por uma série de arestas dirigidas, chamadas ramos. Cada ramo é marcado com um fluxo, que representa a quantidade de um determinado produto que pode fluir através desse ramo na direção indicada. A regra fundamental que regula o fluxo através de uma rede é a lei da conservação de fluxo. Em cada nó, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Por exemplo, na figura aí ao lado, a gente vai ter, tem um nó, aqui a gente tem um nó A, a gente observa que está entrando 30 e sai x1 e x2. Então, a gente tem x1 mais x2 é igual a 30. O fluxo, ele pode ser, né, como está dito aqui, ele é determinado produto que está fluindo por esse ramo. Aqui poderia ser água, pode ser tráfego, poderia ser carros, né? Se você estiver trabalhando com um fluxo de tráfegos de carro, né? Então poderia ser. Tem várias maneiras da gente, vários problemas que a gente pode utilizar o fluxo de redes. Então a gente vai pegar aqui um problema que a gente encontra lá no livro Álgebra Linear e suas aplicações do David Ley. Lá tem esse fluxo de rede. E aí, a gente observa que nesse fluxo nós temos 5 nós, A, B, C, D, E. E aí tem as setinhas indicando, né, cada que entra e o que sai. Então, a gente observa que no nó, usando a lei da conservação do fluxo, no nó A, a gente vê que está entrando x2 mais 30. E está saindo x1 mais 80. No nó B, a gente vê que está entrando x3 mais x5 e está saindo x2 mais x4. No nó C, a gente vê que está entrando x6 mais 100 e está saindo x5 mais 40. No nó D, nós vemos que está entrando x4 mais 40 e está saindo x6 mais 90. E, finalmente, no nó E, nós vemos que está entrando x1 mais 60 e está saindo x3 mais 20. Essas 5 equações aí a gente pode escrever de outra maneira, né? A gente pode escrever, por exemplo, menos x1 mais x2 igual a 50, x2 menos x3 mais x4 menos x5 igual a 0, x5 menos x6 igual a 60, x4 menos x6 igual a 50 e x3 menos x1 igual a 40, que é o que a gente vai fazer aqui. Aquilo que eu falei, x1 mais x2 igual a 50, x2 menos x3 mais x4 menos x5 igual a 0, x5 menos x6 igual a 60, x4 menos x6 igual a 50 e menos x1 mais x3 igual a 40. Bom, essas equações são bem fáceis de resolver. A primeira a gente observa que a gente tira o x3 em função de x1, x3 igual a x1 mais 40. A segunda, x4, a gente tira que x4 é x6 mais 50. Na terceira, a gente tira que x5 é x6 mais 60. Na quarta, x4 era x5 mais 50. E na terceira, x5 é x6 mais 60. E na primeira equação, a gente tem que x2 é igual a x1 mais 50. E se vocês observarem, essas equações são compatíveis com a segunda, porque se a gente pegar x2 menos x3, vai ficar 10. E se a gente fizer x4 menos x5, dá menos 10. E 10 menos 10 é 0. Então, tá ok, essa aí é a solução. E a gente observa que a solução, a gente tem aí x1 e x6 variáveis livres. Essas variáveis são números não negativos. Por exemplo, quando a gente pegar x1 igual a 0 e x6 igual a 0, a gente vai ter x2 igual a 50, x3 igual a 40, x4 igual a 50 e x5 igual a 60. E aí vocês vejam que isso faz sentido nesse fluxo. Por exemplo, se a gente observar aqui no nó B, aí a gente vê que o x2 é 50 e o x4 é 50. 50, 50, 100. x3 é 40 e o x5 é 60. Então, 40 mais 60 é 100, tá ok?
Mas se a gente observar aqui no nó E, a gente vê que o x1 é 0, está considerando que o x1 é 0, então o x3 mais 20 tem que ser igual a 60. E porque x3 é 40. Então, esse aí é um exemplo de resolver fluxo de redes com sistema de equações lineares. O nosso quinto problema de motivação é o problema das moedas de Fibonacci, que aparece no livro Liber Abaci. A gente conhece o Leonardo Fibonacci pela sequência de Fibonacci, né, mas esse problema também está lá no livro dele. Três homens possuem, o problema é o seguinte, 3 homens possuem um monte de moedas, o primeiro homem tem metade dessas moedas, o segundo tem 1/3 e o terceiro tem 1/6. Cada homem retira algumas moedas do monte, né? Cada um vai lá e retira e o monte fica sem nada. Aí o primeiro homem vai e pega metade do que ele retirou e coloca de volta no monte. O segundo homem pega metade do que ele retirou e retorna no monte. E o terceiro homem pega metade, um sexto. O segundo era 1/3 e o terceiro é 1/6. O terceiro pega 1/6 do que ele retirou e retorna ao monte. Quando se divide igualmente entre os 3 homens o total de moedas colocadas de volta, ou seja, 1/3, metade do que o primeiro tirou, mais 1/3 do que o segundo tirou, mais 1/6 do que o terceiro retirou. Se a gente pegar isso e dividir igualmente, ou seja, 1/3 disso, a gente verifica que cada homem fica exatamente com a quantidade de moedas que lhe pertence. Quer dizer que quantas moedas ele tinha? Ele pegou do monte X, então ele tinha X moedas, só que aí ele devolveu para o monte X sobre 2. Só que aí foi devolvido para ele 1/3 daquilo que eles colocaram no monte. Então, X menos X, bom, X a gente não falou ainda, mas o que ele colocou, o que ele retirou, menos metade do que ele retirou, mais 1/3 de tudo do que eles colocaram no monte, é o que ele tem direito. Vamos explicar isso de uma maneira mais simples. Bom, primeiro vamos ver qual a pergunta que a gente vai tentar responder. Quantas moedas havia no monte? Essas são as perguntas que se colocam. Quantas moedas havia no monte e quantas moedas cada homem retirou? Bom, a gente vai chamar de N o número de moedas do monte, X a quantidade de moedas que o primeiro retirou, e Y a quantidade de moedas que o segundo retirou, e Z a quantidade de moedas que o terceiro retirou. E aí, a gente já vê a primeira coisa que a gente tem com essas variáveis é que X mais Y mais Z é N. Por quê? Porque foi dito que após as retiradas não restaram moedas no monte. Então, beleza. O total de moedas colocado de volta, que era o que eu estava tentando já explicar para vocês, ele é quanto? É x sobre 2 mais y sobre 3 mais z sobre 6, que foi colocado de volta no monte. X sobre 2, que é o que o primeiro colocou metade do que ele retirou, mais y sobre 3, que é 1/3 do que o segundo retirou, mais z sobre 6, que é 1/6 do que o terceiro retirou. Isso aí foi dividido igualmente pelos 3, cada um ficando com o número de moedas que lhe pertence. Ou seja, o primeiro homem ele tinha direito a metade de todas as moedas, ou seja, n sobre 2. E o tanto de moeda que ele ficou depois de toda essa coisa de retirar do monte, colocar do monte, receber essa parte dividida, é n sobre 2. Então, ele retirou n, ele retirou x, depois ele botou de volta x sobre 2, e aí ele recebeu 1/3 do que foi colocado de volta. Isso está nos dizendo que n sobre 2 é x menos x sobre 2 mais 1/3, isso, mais 1/3 do que foi colocado de volta. Então, o que ele retirou, menos o que ele devolveu para o monte, mais o que ele recebeu, né, 1/3 do que foi colocado de volta. Isso é o que ele tem de direito, que é n sobre 2. O terceiro homem tem 1/3 das moedas e o que ele retirou, menos o que ele colocou, que é 1/3 do que ele retirou, mais 1/3 do que foi colocado de volta é o que ele tem de direito. E o terceiro homem tem
um sexto da quantidade de moedas, e que isso é o quê? É o que ele retirou, menos um sexto do que ele retirou, que ele devolveu para o monte, mais um terço do que eles colocaram de volta. Essas equações a gente resolve facilmente e a gente encontra essas outras aqui. Até aqui tá ok. Bom, mas aí a gente tem essas equações e dá para melhorar? Dá, porque a gente sabe que x mais y mais z é igual a n. Então, aquelas equações, se a gente substituir x mais y mais z na primeira, x mais y mais z na segunda, x mais y mais z na terceira, a gente vai encontrar essas equações aqui. Só a gente resolver, isolar as variáveis e separar, e aí a gente faz as continhas. Então, nós temos essas três equações. X sobre 6 menos 7y sobre 18, menos 8z sobre 18 igual a zero. X sobre 6 mais 4y sobre 9 menos 5z sobre 18 igual a zero. E menos y sobre 18 mais 13z sobre 18 igual a zero. Muito bem, se a gente já mostrei aqui, né? Se a gente multiplicar todas essas equações por 18, a gente vai ficar com essas três. 3x menos 7y menos 8z igual a zero. Menos 3x mais 8z menos 5z igual a zero. E menos y mais 13z igual a zero. Então, a gente já vê na terceira equação que a gente pode tirar o y em função de z. É o que a gente faz. Então, a gente tira que o y é igual a 13z. O y é igual a 13z. E se a gente substituir na segunda equação, a gente vai encontrar que o x é 33z. E se nós substituirmos na primeira equação, a gente vai ver que a primeira equação se verifica, então esses resultados são compatíveis. E, portanto, no monte, a solução é essa mesmo, y igual a 13z e x igual a 33z. Quantas moedas tem no monte? N, que é x mais y mais z, que vai ser 33z, mais 13z, mais z, que dá 47z. Quantas moedas o primeiro homem retira? 33z moedas. Quantas moedas retira o segundo? 13z moedas. E o terceiro retira z moedas. Mas a gente tem que lembrar que o z é positivo, é inteiro, e z sobre 6 também é inteiro. Por quê? Porque o homem colocou de volta no monte z sobre 6. Então, para z igual a 6, por exemplo, nós vamos ter o n vai ser 282, né, 47 vezes 6, e o primeiro homem vai ter 141 moedas, o segundo homem vai ter 94 moedas, e o terceiro homem tem 47 moedas. Então, para esse caso, você pode ver, por exemplo, que você pode ver quantas moedas cada um retirou, né? O Z é 6, é só fazer 13 vezes 6 para você encontrar, e assim por diante. Muito bem. Então, esse aqui é o nosso último problema para motivação de sistemas de equações lineares. Nós vamos usar esses exemplos agora no próximo vídeo, que nós vamos falar da definição e classificação de sistemas. Então, para começar, é isso. Muito obrigada a todos e a todas.